Olá pessoal, essa é a Sandra. Este é o Moisés. E hoje nós estamos indo para o nosso quinto sinal, né? Nós tivemos já o primeiro sinal, o povo judeu voltando à sua terra, né? O primeiro sinal para a volta de Jesus. O segundo sinal, o governo mundial. O terceiro sinal, o avanço da ciência e da tecnologia. E hoje nós vamos estar falando, e o quarto sinal seria a sociedade do fim, né? Nós falamos também. Tipo de sociedade, né? Dos finais dos Que tempos. foi o nosso último vídeo. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho, bem resumido, né? Só para mexer com quem tem interesse no assunto, quer estudar, pesquisar, ficar por dentro. A gente não está fazendo nada muito, até porque senão ficar 1 hora, 2 horas falando sobre o assunto, então a gente está pegando só coisas pequenas para dar como exemplo, né? Então o quinto sinal é a economia dos fins dos tempos, certo? Essa é uma boa pergunta, né? Como que deve ser a economia que indica que nós estamos vivendo os finais dos tempos, né? Que é o fim, que é a última geração, que é o último império. Então é interessante porque é uma sociedade que não pode ter dinheiro físico. E o que nós vemos na nossa sociedade hoje? Uma movimentação para uma sociedade sem dinheiro, né? É um dinheiro digitalizado que é controlado por governos. É para isso que nós estamos indo. Exato. Provavelmente, 2024 é bem capaz do Brasil já ter dinheiro não físico, né? Já está difícil de você achar dinheiro, pensa bem, né? A gente vai pagar alguma coisa assim, geralmente você não consegue, tem que lembrar que tem que sacar dinheiro. Você usa cartão, você usa Pix, né? Aliás, o Pix ele foi um passo, né, para um mercado mais digital. E a pandemia, né, Moisés, ajudou muito porque incluiu muita gente que não tinha acesso a essa tecnologia por causa da pandemia. Então, muita gente, assim, dos interiores e tal, né, foram incluídos nessa coisa mais tecnológica. Exato. Né? Mais de 50 milhões de pessoas no Brasil, né? Então, esse é um tipo de sociedade dos finais dos tempos, que ela não vai usar dinheiro físico, ela vai ter um outro tipo, né, de sistema para você comprar e vender. Depois nós vamos ler alguns versículos, né? Uma outra coisa interessante que você tem alguma coisa para acrescentar? Não. Porque uma coisa interessante que a gente observa, né, na nossa economia global, não é só Brasil, é uma tentativa muito grande de destruir a pecuária, né? Não querem mais que as pessoas criem o gado e comam carne de gado, né? A carne de gado virou vilã nesse tempo. Eles dizem que 50% dos gases poluentes, isso é a BBC falando, gente, 50% dos gases poluentes vêm do gado. Quando eu vi isso a primeira vez, eu achei que era piada, dei até risada, né? Quer dizer, os gados aí estão soltando muito pum, comem muito mato, mas eles dizem que entendeu? Eles estão usando isso como argumento para você parar de criar gado, comer carne de gado e, claro, que a alimentação com aves, né? É outro problema, porque eles estão direto falando aí da gripe aviária, que o vírus está passando para os seres humanos e que tem que sacrificar as aves. Então, o que eles sugerem que a gente coma? Então, e também assim, você vê a pressão internacional por preservação que ameaça a soja e a carne brasileira. Quer dizer, vai afetar a gente diretamente. Né? Economicamente. Mas a ideia é essa mesmo, é controlar o alimento. Porque quem tem o controle da comida, né, controla tudo, né, gente? E é interessante, porque sabe o que eles sugerem que a gente coma? Insetos. Agora eu vou dizer para vocês, eu garanto que essa gente não vai comer inseto. Assim como eles não querem que a gente fique andando de carro para parar de poluir, eles querem que você vá a pé, que você more numa cidade onde você só pode resolver as coisas a pé. Você fica preso nessa cidade, já tem até um termo para esse tipo de cidade. Eles querem isso, né? Porque assim você não precisa pegar carro, condução para ir para lugar longe, você tem tudo pertinho e você fica ali preso. Mas eles vão com seus jatinhos para onde eles quiserem. Exato, Então, assim, né? E o discurso em relação a isso é sempre a preservação. Né? Preservação, como se esse fosse o problema do mundo, entendeu? Manter a floresta. Né? Então, assim, a proposta, né, de mudança busca combater
a compra de produtos associados ao desmatamento e tem sido debatido por legisladores ou grupos de importadores na China, União Europeia e Estados Unidos. A gente sabe que as grandes potências não querem de maneira nenhuma que o Brasil seja protagonista nessa questão de vender carne, de agricultura. Então eles impedem de toda forma. Tem a questão econômica, mas tem a questão do controle, né, desse grupo que quer trazer esse governo único, essa moeda única, né, religião única aí, controle sobre o alimento. Eles precisam controlar. Então, no Brasil, o que a gente tem muito? Comida. Nós temos muito gado, muito lugar para o gado comer, capim, não precisa ser confinado, né? Então, eles estão com uma preservação exacerbada das florestas para prejudicar a agricultura, especialmente a pecuária e a soja. E aí, quebra o Brasil economicamente? Sim, eles criam um caos para depois eles oferecerem a própria solução, né? Para que eles tenham controle de tudo. Então, outra coisa, né, que, bom, tem muita coisa para falar dessa economia dos finais dos tempos, tá? Nós estamos pegando esses dois pontos principais, que não tem mais dinheiro físico, é dinheiro digital e eles controlam, e eles querem controlar a comida do mundo também. E só para você entrar isso, tudo isso, esse projeto, esse plano, né, de séculos desse grupo, é levar o mundo a um cenário que a Bíblia já nos alerta. Nós vamos estar lendo alguns versículos mostrando que eles estão trabalhando arduamente, diligentemente, religiosamente, para trazer o mundo para um caos que a Bíblia alerta sobre isso, né? Vamos ler esses dois versículos no final, né? É interessante, porque você pode ler Apocalipse 13, 17? 13, 17? Porque assim, nós estamos falando de um cenário que nós estamos olhando o mundo hoje e nós estamos dizendo, olha, isso aqui é um sinal dos finais dos tempos, porque a economia está indo nessa direção. Então nós vamos ler algum versículo aqui que desperta a nossa atenção e fala, poxa vida, combina com o que a Bíblia está dizendo aqui. Vamos ler só essa parte vermelha, que é o 17, ou ler tudo aí, tá? É o 17, né? Também obrigou todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. E aqui é o ponto que a gente quer trazer. Enfatizar, né? Para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca. Que é o nome da besta ou o número do seu nome. Que marca, quem é esse grupo que vai estar marcando, ou que vai estar no controle dessa economia, a ponto de dizer para ricos e pobres, grandes e pequenos, escravos e livres, você só pode comprar e vender. Olha só que controle absurdo. É porque é mudança de sistema, né? Quer dizer, até agora nós tínhamos um dinheiro cujo lastro era o ouro, depois perdeu-se esse lastro, hoje é só o papel que não vale nada. Então eles estão mudando um sistema econômico, mas que para que eles tenham muito mais controle sobre as pessoas, né? Porque se você tem o seu dinheirinho na mão, você compra o que você quer, a hora que você quer, na hora que você quer, de quem você quer, né? Mas sendo um dinheiro digital, se você fala contra o governo, por exemplo, eles vão lá e bloqueiam a sua conta. Exato. E zeram, 000, você não tem mais. Agora, por exemplo, nós estamos vendo censura de pessoas que têm canais no YouTube, que têm toda a liberdade de dar a sua opinião e tudo mais. Essas pessoas estão sendo censuradas e eles estão bloqueando a conta dessas pessoas, ou seja, elas ficam sem acesso ao próprio dinheiro deles. Eles bloqueiam contas de pessoas que têm um discurso definido, né? Que é contra o deles. Que é contra o deles. Sempre. Então você não tem liberdade. Se você for pegar os bloqueios tanto de financeiro, de canais de YouTube e tudo, você vai ver que é um grupo de pessoas que defende a liberdade, que defende a iniciativa privada, que defende os países, as fronteiras, né? São todas patriotas, coisas, né? E, enfim, então você vê que existe uma tendência, isso não é só no Brasil, isso é mundial, a internet é bom por causa disso. Se você fizer uma pequena pesquisa, você vê o que está acontecendo na Austrália, em países da Europa, Canadá e, pasme, Estados Unidos. Estados Unidos está muito forte isso. Porque o negócio vai ter que ser global. Eles estão preparando o mundo, né? Eles têm uma agenda e eles estão preparando o mundo para depois poder criar um caos e poder apresentar um líder que vai trazer uma solução. Exato. E líderes do mundo todo, inclusive o Papa,
já tem vários pronunciamentos deles pedindo esse líder mundial, dizendo que vai ter uma próxima pandemia e que é necessário que tenha esse líder mundial. Eu não sei bem porquê, mas eles acham que esse líder mundial então vai resolver todos os problemas. Eles precisam criar o caos. E só para completar aqui, esse ataque à carne, vamos dizer assim, aos pecuaristas, vamos dizer assim, a nível mundial, né? Tem um projeto maligno por trás, maldoso, né? Pode ser que alguns de vocês fiquem em dúvida, não acreditem nisso, mas eles têm um projeto de deixar a população doente, até diminuir a população da Terra, né? Sem a proteína da então, carne. Então, a carne, ela tem várias proteínas importantes para o corpo, e ela é absorvida quase 100% pelo corpo humano. Então, ela tem lá o ferro, né, o zinco, o cálcio, vitaminas do complexo B, que são importantíssimos para a saúde, né? Então, se você para de comer carne, para você substituir é muito difícil com outro alimento. A barata tem muita proteína, né, gente? Então, você tem que comer muita barata. Essa ideia de comer inseto, né? Você é louco. Tá, então, você ia falar sobre essa questão do... Não, uma outra situação que a gente está vendo claramente no mundo todo é arma geofísica, né? Porque quando você tem um clima favorável como o nosso, nós temos... principalmente do centro-oeste, né, para baixo aqui do Brasil, nós temos 4 estações, nós temos chuvas, temos muita água, nossa terra é muito boa, tudo que a gente planta dá. Então eles estão manipulando o clima, porque essa é uma forma de trazer seca, de trazer inundações, de tornar terrível o território e a pessoa perder toda a sua produção, né? Se você tem uma nevasca até fora de estação e tudo, você perde. Se você está ouvindo a primeira vez sobre isso, você pode achar que a gente está viajando, né? Mas se você pesquisar sobre isso, isso é real. Isso é um equipamento tecnológico. Eles têm esse equipamento chamado HAARP, que é H-A-A-R-P, HAARP, que provocam tempestades, furacões, seca, neve. Então, com isso, eles têm controle sobre o clima em vários lugares para quebrar a agricultura, para destruir mesmo a pecuária e tudo, né? Nós temos até aqui um artigo que nós achamos, né, do José Ruiz Watzezek, que ele fala, né, o presente artigo trata-se de uma experiência com o clima através de um complexo de antenas instaladas em Gacona, no Alasca, na década de 90. Seu nome é HAARP, que é uma abreviatura de High Frequency Active Auroral Research Program, que é Programa de Investigação da Aurora Ativa de Alta Frequência. Então, centenas de fenômenos climáticos vêm assolando o mundo nos últimos anos. Secas prolongadas, chuvas torrenciais, furacões inesperados, tsunamis devastadoras, né? E alguns governos atribuem esses fenômenos a esse projeto, que em primeira instância foi desenvolvido para melhoria nas comunicações via rádio. Contudo, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos afirma que até o ano de 2025, este experimento será exclusivo para uso militar. Nem precisa falar aqui muito mais coisas, porque muita gente vai achar que é teoria da conspiração, mas você tem que pesquisar. Coloca aí HAARP e faz uma pesquisa rapidinha. Aquelas luzes antes do terremoto na Turquia, que muitos colocaram vídeo, né? Muito estranho, né? Ninguém tem como provar nada, né? E tem mais coisas, né? Por exemplo, esses chemistry que eles jogam com os aviões, que fazem aquelas tiras esbranquiçadas no céu, né? Que parece um jogo de xadrez, não sei se vocês já viram em várias partes do mundo, né? É interessante. Alguém perguntou para uma inteligência artificial desses programas e falou o que é que eles jogam no ar com os aviões. Aí a inteligência artificial começou a mostrar pessoas com máscaras, uma chuva química e plantas e bichos morrendo. Então, para um bom entendedor, né, um pingo é letra. Agora, a gente pensa assim, poxa, mas eles estão provocando todas essas coisas? Aí eu quero dizer para vocês, lá em Apocalipse 6, quando acontece a abertura do primeiro selo, tá? Quando acontece a abertura do primeiro selo... Primeiro, que é o terceiro. Do primeiro selo, sai um cavalo branco, que alguns acham que é Jesus. Não é. Aquilo lá é a aparição do anticristo. Porque ele é anônimo, né? Quem é? Não tem nome. É um cavaleiro num cavalo branco, né? E ele é que vai desencadear, de certa forma, os outros cavaleiros que vêm atrás, né? Então, você lê lá no verso 2
depois no verso 3, você vai ver que tem cores de cavalos, né? Então tem um cavalo vermelho, tem um cavalo preto, tem um cavalo esverdeado, e esses cavalos, toda vez que ele aparece, ele sai, ele causa alguma desgraça na terra. Então, guerra, fome é inflação aqui, tá, gente? Porque a palavra diz assim que o preço das coisas vai subir demais, né? Eu não sei exatamente agora o versículo, eu teria que achar aqui. Então, ele fala, né, que... O 6, 5, 6. O 5 e o 6? O terceiro selo? Isso. Tá aqui, ó. O cavalo preto, né? Tinha uma balança na sua mão. Então ouviu que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário. 1 denário é o salário de, meu Deus, de um dia inteiro que alguém trabalha, uma diária. E você só consegue comprar 1 quilo de trigo. E o trigo é o que faz o pão. Eu só queria ler isso aqui, que está dentro disso aí. Eu vi na internet, não achei o nome da pessoa que comentou isso aí, infelizmente, mas o processo inflacionário tem sido um problema global. Isso aqui é um ponto que é um sinal mesmo da economia do fim, porque muitos países, há anos atrás, não existia inflação, mas todos os países hoje, né, têm sofrido inflação, né? A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o lockdown na China, devido aos surtos do Covid-19, o excesso de demanda causado pela injeção de recursos na economia, né, auxílio, enfim, por quase todos os países deram auxílio para a população, né? O efeito da pandemia e outros fatores. Para enfrentar os efeitos da pandemia, né? Todo mundo desembolsou algum dinheiro. Então, esse versículo que Cassiano leu, ele comenta assim, ó: o trigo era a base da alimentação do tempo em que João escreveu, né, o livro. Já o denário era equivalente ao salário de um dia de trabalho de um operário. Então, é fácil perceber que o texto bíblico fala de uma inflação tão grande que a diária de um trabalhador daria apenas para comprar uma medida de trigo, algo suficiente para produzir apenas um pão. Portanto, o texto descreve um cenário de opressão em que um trabalhador não é capaz de sustentar a sua família. Então, isso não vai acontecer de uma para outra, isso é um processo. Eles estão levando a economia para esse ponto, né? Então, esses cavalos, né, que são liberados aqui, você vê o primeiro, o vermelho é guerra, mas depois vem esse aqui, da inflação, da fome, né, que você não vai ter como comprar de tão caro. E é interessante que ele fala assim: mas não danifique o azeite e o vinho. Isso aí é artigo de luxo, azeite e vinho. Quer dizer, são os pobres que vão passar aperto, entendeu? Os ricos vão poder comprar o seu azeite e o seu vinho. Agora, o pão, que é o básico, esse vai faltar. Então, os pobres é que vão sofrer muito. Aí você fala: nossa, mas que coisa mais, né, estranha. Da classe média para baixo. Isso. Assim, né? Então, assim, gente, olha o nosso entendimento. Esses cavalos têm cores e as cores indicam alguma desgraça acontecendo. Mas esses cavalos têm cavaleiros. Isso indica o quê? Indica que são homens que causarão essas coisas. E Deus vai permitir, porque Deus os entregou ao desejo iníquo do seu próprio coração. Esses homens são maus, eles corromperam a verdade de Deus, eles acreditaram, as pessoas acreditaram a mentira e ignoraram a verdade. Quem é a verdade? Jesus. E eles creram a mentira, não é na mentira, eles acreditaram a mentira. Então Deus os entregou o desejo do seu coração. Isso. Entendeu? Então essas pessoas vão destruir a terra. São elas, esses cavaleiros já começam nos primeiros selos aqui saindo e destruindo a terra. Isso tem a ver com a economia e isso tem a ver com os sinais que nós estamos vendo acontecendo hoje. Toda uma preparação. Então parece o quê? Princípio de dores, né? Então parece que está sendo tudo preparadinho, certinho, colocando tudo no seu lugar para a hora que começar a desencadear tudo isso aí. Então, eles querem destruir mesmo o planeta. Então, o quinto sinal da economia dos fins dos tempos, vários pontos nós compartilhamos com vocês. Se vocês olharem hoje no cenário mundial, você vai perceber que está acontecendo diante dos nossos olhos esse controle absoluto por meio da economia, do dinheiro, né? Então, fique firme. A gente espera que esse vídeo tenha abençoado vocês, despertado vocês, buscado ser uma palavra para esse tempo. O que fazer? Como e sem medo, né, Moisés? Exato. Sem medo, porque aqueles que esperam o Senhor não precisam ter medo. O Senhor
tem um plano para nós. Né? Nós não estamos aqui na Terra olhando para a aparição do Anticristo. Nós estamos aqui aguardando o nosso Senhor, Amém. o nosso Mestre. Tá bom? E ele falou assim, bem-aventurado aquele servo que quando eu chegar encontrar trabalhando. Então, bora trabalhar e aguardar, porque nós somos a última geração. Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo.